estamos dando início hoje à audiência pública do PPA 2026-2029. Nós ficamos durante esse mês de agosto com as propostas abertas no site da Prefeitura para colher as propostas da população de uma forma geral, que a gente tentou aplicar nessa proposta e hoje a gente vai ouvir mais a população, diante do que a gente, das previsões de obras para esses próximos 4 anos. E agradecer a presença do presidente da Câmara, Paulinho, vereador Jonathan, vereador Emanuel, vereador Edmilson e demais servidores e sociedade presente. Eu vou passar a palavra para o nosso assessor Vantuil, que vai falar um pouco da parte técnica, da questão do PPA, legalidade e tudo mais. E durante o decorrer da apresentação a gente entra propriamente no que a população entende que é mais importante e o que a gente captou já nesses dias no site como prioridades para os próximos 4 anos. Vou passar a palavra. Boa tarde a todos. Gostaria de saudar os novos vereadores, estão aqui representando o Legislativo Municipal, os servidores municipais, secretários e demais cidadãos que se fazem presentes nessa audiência pública. A audiência pública do PPA 2026 e 2029, as audiências públicas são uma exigência legal, ela está prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 48, então na elaboração dos instrumentos de planejamento, que é o PPA, LDO e LOA, os municípios sempre estão obrigatoriamente realizando, promovendo essas audiências públicas. E isso é um ponto de avaliação, de controle do próprio Tribunal de Contas. Todo município vai enviar sua prestação de contas e tem que comprovar que promoveu essas audiências públicas. O PPA ele tem um tópico específico na Constituição Federal, no artigo 165, inciso 1º, na lei orgânica do município, que trata especificamente do PPA, e a lei de responsabilidade fiscal. O que é o plano plurianual? Ele estabelece de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes. Então, o PPA não vai contemplar somente os investimentos que a população demanda, ou que a administração pretende realizar, as obras, a aquisição de equipamentos, enfim. Ela vai contemplar também as despesas de manutenção, que são as despesas decorrentes desses investimentos. Então, se o município vai fazer, tem no PPA lá a construção de uma escola, um posto de saúde, ele vai ter que ter previsto também as despesas decorrentes desse investimento, que seria a manutenção dessa escola, os professores, o transporte escolar, a aquisição de merenda, as merendeiras, o vigia, o pessoal administrativo, enfim, a aquisição de material didático, todas as despesas decorrentes desse investimento. Tudo tem que estar contemplado lá no PPA. Aqui vou falar rapidamente o que são esses instrumentos de planejamento, PPA, LDO e LOA. O PPA, como eu falei, despesas de capital, os investimentos e as decorrentes desse investimento. E como o próprio nome está dizendo, ele é um plano plurianual, ele vai abranger mais de um exercício financeiro. Ele abrange 4 anos, a vigência dele é 4 anos. Então ele está sendo elaborado agora, no primeiro ano, e essa administração vai executar o que ele planejou por 3 anos e o último ano a gestão que vier a suceder a atual. A LDO, o objetivo dela é orientar, ela dá uma diretriz para a elaboração da LOA, e com a lei de responsabilidade fiscal ela passou a ter uma importância muito maior. Foram inseridos vários demonstrativos anexos fiscais, anexos de metas fiscais, 7 demonstrativos. Então, já lá na LDO, quando a LDO vai para o Legislativo Municipal para apreciação e votação, lá na LDO já vai estar definindo, por exemplo, quanto que o município pretende arrecadar, qual vai ser o orçamento total do município, quanto ele pretende gerar também de despesa, de dívida pública, resultado nominal, resultado primário, uma série de
de metas que vão estar inseridas nessa LDO. E a LOA é o detalhamento disso tudo que está planejado no PPA e na LDO. É o detalhamento daquilo ali. Quanto que o município vai arrecadar, como que ele vai arrecadar, quanto de IPTU, ITBI, ISS, taxa, as transferências constitucionais, FPM, CNPVA, então vai estar tudo na LOA. Então eles têm que estar interligados entre si, né? O PPA é o planejamento em 4 anos, a lei de diretriz orçamentária objetiva é orientar, né, a elaboração da LOA, e a LOA é a execução daquilo tudo que está planejado. Um único PPA, ele vai contribuir para a elaboração de 4 LDOs e 4 leis orçamentárias. Então não adianta chegar lá na lei orçamentária, que é o que vai ser executado diariamente lá no município, verificar que uma determinada ação, um investimento não está previsto ali. Se sentiu a necessidade de estar inserindo, faltou alguma ação, algum investimento, infelizmente, se não foi previsto no PPA e na LDO, vai ter que submeter o legislativo de novo uma alteração do PPA, uma alteração da LDO, vai inserir aquela ação nova e aí sim poder estar contemplando ela na lei orçamentária. Então você tem que estar integrado. Posso ter uma ação, por exemplo, construção de uma praça, ou de uma escola, uma creche, na LOA, que ela não esteja prevista no PPA e na LDO. Aqui é o ciclo dele em 2025, né? Esse é o primeiro ano que inicia essa gestão. Nós estamos elaborando esse plano e após a aprovação ele vai passar a ter, né, vigência e execução a partir de 2026, 26 até 2029. Então essa gestão vai executar o que ela planejou por 3 anos, 26, 27, 28 e 29, a gestão dela suceder. Aqui são os prazos previstos na Constituição e também no município. Quando a lei orgânica do município ela é omissa, ou seja, ela não estabelece algum prazo específico, o município tem que pegar e seguir os prazos estabelecidos na Constituição, que é para o PPA 31/8, LDO 15/4 e LOA 30/9. A lei orgânica do município de Una, ela não é omissa, ela estabeleceu prazos específicos. Então o PPA ele coincide com o que está na Constituição, né? É 31/8, a LDO já diferencia, é 15/4, enquanto a Constituição é 15, a Constituição é 15/4 e a lei orgânica do município 15/5, e a lei orçamentária, o município estabeleceu um prazo limite de 10 de outubro. Até 10 de outubro nós temos que caminhar a lei orçamentária anual, e já na Constituição é 30/9. Então nós temos que respeitar está, né, definido na lei orgânica do município. Aqui o conceito dos elementos do PPA, né, a base estratégica, né, que é a análise da situação econômica, social, a avaliação de potencialidades, oportunidades, vantagens, é a coleta de todas as demandas, os objetivos e prioridades, tanto da população quanto da administração. O que o PPA é formado basicamente? O PPA é basicamente formado por programas e ações, né? Os programas, eles objetivam a adquirir tem a função, né, de atingir um objetivo macro da administração municipal. Então, erradicação do trabalho infantil, é um programa. Quais as ações que eu vou estar desenvolvendo ali para atender ao objetivo desse programa? Escoamento, por exemplo, da produção agrícola, é um objetivo macro. Quais as ações que eu vou estar desenvolvendo para atender o objetivo daquele programa? Vou ter saibramento, né, de estradas, vou ter construção de pontes, construção de bueiros, manutenção de estradas, reabertura de estradas, assim, uma série de ações para que aquele objetivo, né, macro, que é o escoar dentro da produção agrícola, seja atingido, né? E os programas se dividem em programas finalísticos e de apoio administrativo. Finalísticos, eles são voltados em investimentos, bens e serviços, né, diretamente para a população, e os de apoio administrativo são voltados internamente para a administração. São as manutenções, basicamente, né, das secretarias. E as ações, elas se dividem em projetos e atividades. As atividades são as manutenções em si, né,
manutenção de cada secretaria, manutenção do serviço de limpeza pública, manutenção do serviço de iluminação pública, e elas se diferenciam dos projetos porque as manutenções elas têm duração ilimitada no tempo. Entra uma gestão, sai outra gestão, enfim, sempre vai ter aquela ação, aquela necessidade de estar desenvolvendo aquele trabalho. Então, elas são classificadas como atividades, né? E os projetos, eles têm duração limitada no tempo, né? Então, eu vou construir uma escola, vai ter um início, meio e fim. Então, ela vai ter duração limitada no tempo. Eu vou fazer uma posto de saúde, início, meio e fim. Pavimentação de rua, construção de praça. Então, é isso tudo que vai estar contemplando. E o município vai elaborar de acordo com a necessidade e sua demanda da população e da própria administração. Aqui os objetivos dele, definir, quantificar, organizar em programas e ações os projetos que também de serviço. E esse porque é a questão das metas fiscais que nós sempre estamos mencionando. Então, no PPA nós podemos, na lei orçamentária e na LO, ter uma meta, por exemplo, de arrecadação de 100 milhões. E aí, se a cada bimestre o município avaliar que aquela meta de arrecadação tende a não ser cumprida, ele tem que adotar mecanismo de limitação de bem e contenção de despesa. Está previsto na lei. Ele tem que limitar por ato próprio, geralmente é um decreto, contendo despesas, né, limitando empenho para que ao término do exercício ele não gere déficit financeiro e meta orçamentária. Aqui a programação, né, receita, tudo que ingressa nos cofres públicos do município, né, tem uma receita própria, que é IPTU, ITBI, ISS, taxas, e as receitas de transferências condicionais, que é o que o município sobrevive. As receitas próprias giram em torno de 7, 8% da arrecadação total do município. O município sobrevive mesmo de transferências condicionais, mas não que ela não seja importante, a receita própria. Nós temos que cada vez fomentar mais a arrecadação própria, IPTU, IPI, né, ISS, para que nós dependemos cada vez menos de transferências condicionais. Aqui é o histórico, né, o resumo da arrecadação do município nos últimos anos, né, desde 2017 até 2025, quanto que o município tinha de orçamento, quanto que ele arrecadou, como que isso veio evoluindo, né, ao longo dos anos. Graças a Deus ele vem mantendo uma certa constância de crescimento. Então, em 2017 nós tínhamos um orçamento de 60 milhões, arrecadando de receita corrente 58 milhões e receita de capital 200 mil, totalizando 59 milhões. Só de subir rapidamente o que é corrente de capital, a receita corrente é tudo que o município arrecada com uma certa frequência, né? Tem que ter corrente de leis que representa a arrecadação própria, IPTU, ITBI, ISS, projetar, e as transferências condicionais, né? Também são decorrentes de leis, FPM, CM, PVA. As receitas de capital elas são muito voláteis, elas são esporádicas. E em sua grande maioria são decorrentes dos convênios e emendas parlamentares. Então, o município conseguiu um convênio com o governo do Estado e o governo federal, ele vai ter uma arrecadação expressiva em um determinado ano. No outro ano ele não conseguiu, por algum motivo, ele vai ter uma arrecadação muito baixa. Mas a receita corrente ela vem mantendo, né? Porque todo mês o município está arrecadando aquele determinado tributo. Então nós tivemos em 2018 60 milhões também de orçamento, arrecadando de receita corrente 66 de baixo, 1 milhão e 800 de capital, totalizando 68. 2019, 66 milhões, arrecadando corrente 67, capital 3 milhões e 100, totalizando 70 milhões e 600. Em 2020, 78 milhões de orçado, receita corrente 71, capital 912, totalizando 72,200. 2022 foi 78, receita corrente 83 milhões, 2022 85 milhões, a receita corrente dela superou, foi 100 milhões e 700. Aí nós tivemos ali a receita de capital 21 milhões e 934 mil. Então foi um ano que você captou muito recurso, e muito desse recurso foi do fundo de cidades, né, que veio do governo do Estado. 2023 o orçamento já foi para 100 milhões, arrecadando 113 de receita corrente, 17 de capital. 2024, 135 milhões, arrecadando 128,
não atingimos, né, o que em termos de receita corrente, mas no total superamos, né, e arrecadamos 140 milhões. Em 2025, é o ano quando nós estamos executando o orçamento é de 145 milhões e arrecadamos já até o mês 7 de receita 78.921 mil. E receita de capital 13 milhões e 600, totalizando 82 milhões e meio de arrecadação até o mês 7. E a previsão para 2026 é de uma arrecadação de 155 milhões. Então essa é a previsão que vai estar lá no PPA, que está sendo enviado para o Legislativo Municipal para apreciação. 155 milhões, que é uma previsão também que já está constando lá na LDO. Aqui a despesa pública, né, todo gasto, né, seja de investimento ou decorrente de manutenção, ele tem que estar contemplado como classificado como despesa pública. E quais são os tipos de gastos, né? Decorrente de manutenção de infraestrutura urbana e rural, aluguéis, internet, obras, transporte escolar, água, limpeza, manutenção de máquinas, serviços, medicamentos, material de consumo pessoal, que representa um montante muito significativo do município, né? Os investimentos, combustível, todo gasto que a gestão realiza. Aqui a atual estrutura da prefeitura, né? Nós temos hoje 15 secretarias, né? 16 unidades, né? Contando com a Câmara. Então nós temos a Câmara Municipal, né? A Secretaria Municipal de Gabinete de Comunicação, Procuradoria-Geral, Secretaria Municipal de Controle de Transparência, Secretaria Municipal de Gestão, Secretaria Municipal de Planejamento, Secretaria de Fazenda, Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Secretaria de Interior, de Agricultura, Secretaria de Meio Ambiente e Limpeza Pública, Secretaria de Turismo e Cultura, aí a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, Secretaria Municipal de Educação, a de Esporte e Lazer e a Secretaria de Saúde. Essa é a estrutura, né, organizacional atual da Prefeitura. E agora eu vou mostrar rapidamente aqui o resultado, né, da enquete, né, que foi feita por áreas da população. Vários internautas acessaram o site da Prefeitura e apresentaram as suas demandas, né, em 3 níveis de prioridade. Prioridade alta, média e baixa. Está trazendo os percentuais, mas ali no gráfico ele tem os percentuais, né, por área prioritária. De saúde e saneamento, encontro, trabalhar, assistência social e famílias, aí considerado, a maioria considerou de média, né, de média prioridade. Cultura, esporte e lazer, a maioria considerou também de média prioridade. Assistência social às famílias, também, a maioria média prioridade. Cultura, esporte e lazer, média. Educação pública, a maioria foi de alta prioridade, então já muda, né? Depende muito do ponto que está sendo avaliado. Segurança pública ficou praticamente empatado em alta e baixa. Direitos humanos, a maioria considerou de baixa. Direitos humanos e mulheres e juventude, de média prioridade. Moradia e transporte cidadão, maioria de conselheiro de baixa. Gestão ambiental, sustentável e coleta seletiva de lixo, de alta prioridade. Então, a população demanda muito um tipo de serviço, isso é importante. A gestão caber nessa informação, né? Depois que essa informação está alocando cada vez mais recursos nos seus orçamentos destinados a essa área. De educação, obviamente, é alta prioridade. Enfim, aí teve várias áreas, né, que foram apresentados pela sociedade. Eu vou ficar falando tudo aqui. Agricultura, média prioridade, conseguindo até de alta prioridade, como se está agora a gente gostaria de deixar aberto. Se alguém também não teve a oportunidade de fazer no site do município, quiser apresentar alguma sugestão ainda, nós estamos em fase final mesmo de
de conclusão do PPA para enviar para a Câmara, mas ainda há tempo ainda de fazer alguma intervenção ainda, inserir alguma coisa que porventura não esteja contemplada. E aí gostaria de deixar aberto, se alguém quiser fazer a sugestão, algo, quiser falar alguma coisa. Só antes de falar, eu vi, assim, é uma situação que várias pessoas se confundem um pouco com o orçamento ou às vezes com a própria ação do município para com a população. Uma reclamação que eu vi recorrente lá no chat foi de voltar de repente os semáforos de Iuna, reclamar do trânsito, que em alguns lugares de Iuna se era possível voltar os semáforos. Eu sei que não é uma ação de PPA, mas é algo que pode ser falado aqui na reunião para levar conhecimento, né, da administração, da mobilidade urbana, né? Outra coisa que foi falada, da possibilidade de construções de casa popular, também foi um assunto que colocaram lá, lá no PPA. Demais foram muito voltados para a saúde e pontos específicos de calçamento e tal, que eu acredito que o município, através de emendas, vai conseguir atender, ou até mesmo com recurso de fundo cidades, que a gente vai estar passando essa enquete bem detalhada para a administração de quais foram os principais pontos observados ali. Você quer falar alguma coisa? Alguém quer colocar algum ponto? Quer, João Marcos? Se alguém quiser falar, vem aqui na frente para a câmera. Sim. Quer vir, João? Não. Não, Chega, você já fala lá na frente hoje, né? Já vou falar lá na frente. Então tá. Mas olha só, uma preocupação que eu tenho sobre o orçamento. Só um pouquinho. Porque isso, porque está sendo transmitido e vai registrar. Se puder vir na frente, ajuda. Você disse que a previsão é de 155. Como que a gente já chegou a esse valor? Algum momento? Tudo indica que esse ano nós vamos atingir a meta de 135 440. E a média de arrecadação, a gente faz uma programação por recurso. Nós temos fontes de recursos tipo PTU, ISS, às vezes a gente não tem um percentual de crescimento no mesmo nível, né, do que uma outra receita de FPM e ICM, né? E essas receitas estão... Essa preocupação, né, porque esse ano parece que caiu. Não seria melhor fazer uma média histórica de uns 3 anos, 5 anos? Porque assim, preocupação é superestimar o orçamento. Parece que... E agora, esse ano, tudo indica que está caindo a receita. E lá na frente a gente não conseguir... 145 milhões. Algum momento a gente chegou a 145. Mas todos os anos a projeção que eles fizeram exatamente o que você está falando. Eles fazem o levantamento da média e qual é a média de crescimento. A projeção de receita adotada nos anos anteriores foi para esse ano. Vamos fazer a média, então? Já é assim mesmo. Estou dizendo que nós superamos a meta, olha lá. Em 2024, 140. Em 2023, 131. Os últimos 12 anos estão aumentando. Isso é um fato aí. Desde 2013 está aumentando. Mas esse ano... Foi um ano atípico, não dá para prever. É porque esse ano a queda da receita, ela acabou tendo motivos que não davam para prever. Né? Aí de repente, você não sabe que o governo federal cria um benefício que atinge diretamente naquilo que arrecada para o FPM. Então influencia. Às vezes você vê o governo federal tendo superávit, mas às vezes nos setores onde ele faz concessões, são exatamente os setores onde os municípios deixam de receber, entendeu? Então isso é uma coisa que é possível. E uma outra situação também é que o próprio Estado, que tem uma estimativa de receita, como ele identificou que a receita estimada dele foi menor esse ano, a gente também não tinha como prever, mas eles acertam muito mais do que erram com as previsões. É assim, o que eu estava lendo, eles dizem que alguma solução para isso, de repente uma média de 3 anos, de 5 anos, para não cair. Talvez assim, quando o orçamento está muito alto, a gente pode não conseguir cumprir com certas... Você chega e não, vamos fazer isso, aí não consegue. Então assim, eu só queria saber essa questão, porque assim, está subindo 10 milhões.
de 25 para 26. Só para... Agradeço a preocupação, você está coberta de razão, né? Mas só para enfatizar aqui que nós não, em momento nenhum, adotamos nenhum mecanismo de superestimar o orçamento. Tanto é que nós observamos um crescimento de 145 a 155 e não chega nem a 7%. Né? Isso aí é o que dá praticamente a inflação. Se a gente conseguir melhorar um pouco a arrecadação própria, isso já contribui demais para estar atendendo aquilo ali. Mas no tocante ao possível eventualidade lá de a gente não estar atingindo aquela meta, por isso que eu gosto de enfatizar o disposto no artigo 9º lá da LRF. Ele é bem claro lá, o município ele tem que acompanhar essas metas de arrecadação bimestralmente. Se ele verificar que a Receita não está comportando como ele planejou, nós vamos sugerir, né, a administração editar um decreto de limitação de bem e proteção de gasto, né, de despesa, para que, ao término do exercício, não ocorra isso aí que o senhor está preocupado aí, realmente, né, de gastar despesa 155, arrecadar, sei lá, 140 e gerar um déficit de 15 milhões. Então, a gente tem a própria lei, né, de responsabilidade fiscal, ela prevê mecanismos para que o município possa adotar de conter esse tipo de eventualidade, né, de frustração na arrecadação. Mas tudo indica que nós vamos arrecadar os 155 sim. Ok? Obrigado. Pode falar. Deixa eu fazer um pontuamento aqui, até aproveitando a questão do João. É que às vezes no primeiro instante, João, a impressão que se dá, tipo assim, está caindo, então o orçamento tem que cair também. Se a gente fosse fazer a média de 5 anos ali, seria um orçamento de 105 milhões mais ou menos, e também a gente sabe que não é a realidade. Então o grande problema não é mexer no valor do orçamento, mas é usar o orçamento de forma correta. Quando chegar o orçamento para vocês, vão perceber, os vereadores principalmente, e na audiência também que a gente fez sobre o orçamento, o orçamento ele vai ser bem diferente do que era antes. A questão do planejamento, a questão dos projetos, emendas, vai estar tudo incluso lá. A gente entendeu que a prefeitura levou no decorrer do tempo em relação à forma como o orçamento era trabalhado. Por quê? Você tinha basicamente o Léo mexendo com tudo isso aqui. Tá? Hoje tem uma equipe de contabilidade, tá? Cadê aqui? O Mário está ali, a Flávia. A Flávia teve que sair. Saiu. Então, hoje já são, além de João que trabalha de educação, são 3 contadores que dão atenção para isso aí. O planejamento agora ele participou ativamente na montagem do orçamento novo. Então, a questão não é nem o valor do orçamento, mas é como a gente vai trabalhar com o orçamento depois. Incluindo, como o doutor disse, cronograma de desembolso, incluindo as metas bimestrais, trimestrais. Então, a gente entende essa questão aí, isso é um problema de você não bater as metas, mas o acerto disso não é mudar o valor do orçamento, não é trabalhar de forma correta com ele. Nossa preocupação é válida, a gente entende isso aí e está preocupado com isso também. Tá? Mais alguém? Boa tarde a todos. Só queria fazer uma colocação que a gente trata do PPA. O PPA é muito macro, assim, é como se fosse a intenção do governo. Aí você vai trazer para o orçamento anual, é muito mais próximo da realidade daquilo que você pode executar. O problema que o João Marcos colocou, eu sei exatamente a preocupação dele, ele está correto, porque às vezes você coloca no orçamento um monte de coisa, você cria expectativa na população, num determinado setor, aí depois que o orçamento não chega ali, o que acontece com ele? Você tem que deixar de fazer alguma coisa que todo mundo já está esperando que vai acontecer, não é isso? Então o que acontece? Isso aconteceu muito, esse ano aconteceu com vários setores. Isso pode acontecer por 2 motivos. Um dos motivos é alguém que estava previsto gastar menos, gastar mais e comprometer a outra secretaria que talvez gastou de forma mais consciente, que é o que a gente está corrigindo hoje na montagem do orçamento. Tá? Na montagem do orçamento agora, as peças, o orçamento não está tão genérico mais, ele vai ver um orçamento muito mais detalhado do que os outros anos, e a tendência é que cada ano ele seja mais detalhado, porque antes, como a gente tinha pouca mão de obra, então veja bem, se você pegar lá no planejamento estratégico do governo, que é um documento interno, que é um plano de governo, que o Romário quer realizar nos 8 anos. Dentro desse planejamento estratégico, tem a questão da organizacional da prefeitura também, que a gente teve um problema no primeiro ano, que a gente não podia criar cargos, então teve redução de salário de funcionário, para poder criar alguns setores da prefeitura. A ideia inicial é que tivesse uma secretaria de planejamento
individual de outras secretarias, acabou ficando junta também, porque não tinha, com a limitação da pandemia, você ficou limitado a isso. Aí dentro do contexto tinha recuperação salarial dos servidores, entre outras coisas, que foi priorizada nesses primeiros 4 anos. Então agora no segundo ano, a Secretaria de Gestão, por exemplo, solicitou concurso para contador, por exemplo, e para engenheiro, que eram 2 demandas muito reprimidas da Prefeitura. Logo os 6 primeiros meses de governo já identificamos essa necessidade. Por quê? Porque a contabilidade ela tem a dificuldade dela, com pouca gente, de fazer o que precisa ser feito. Mas aí tinha necessidade de outros setores da Prefeitura, fazer um estudo, etc. Demorou até dar o concurso, e agora que esse ano praticamente que a gente começou a dar posse aos concursados. Se vocês analisarem lá quando foi feito aquele novo organograma lá que foi para a Prefeitura, aquele organograma ele setorizou a Prefeitura. O que ele fez? Ele pegou a secretaria e dividiu ela em vários setores. Ele pegou uma unidade de despesa lá que eles criam dentro do orçamento e dividiu em vários setores. Qual é a vantagem disso? Primeiro, você vai ter um melhor atendimento ao cidadão, porque vai ter pessoas para cuidar de alguns setores que praticamente ficavam sem ação na Prefeitura. E além disso, aquele setor, ele também vai ter o quanto que ele pode gastar, qual a previsão do gasto dele. Então você começa a ter, por exemplo, você foi secretário, o João foi secretário ou alguém que é secretário aqui. Você tem uma secretaria grande, a Secretaria de Saúde, por exemplo, ela é gigante, a Secretaria de Educação, ela é gigante. Só que quando você faz o orçamento mais setorizado, mais detalhado, a pessoa que cuida daquele departamento, ele já sabe ali quanto que ele pode gastar, o outro que cuida, e você passa a ter dentro da sua secretaria pessoas para controlar não só o funcionamento dela, mas também o gasto dela. Então vocês vão ver que esse ano o orçamento vai ser um orçamento mais detalhado e a execução do orçamento durante o ano também vai ser mais eficiente. E a tendência é que isso melhore a cada ano. Estou explicando isso desde o início por quê? Quando você chega na administração, você tem um monte de demanda, mas no poder público a coisa não acontece ao mesmo tempo. Às vezes você aprova o organograma primeiro, você só vai conseguir dar concurso depois, mas todas as ações elas estão integradas dentro de um entendimento como um todo. Se vocês analisarem, por exemplo, em programas de investimento, nós criamos o programa Novos Caminhos para a IUNE, que ficava dentro da Secretaria de Interior. No orçamento, ele vai ter um orçamento próprio. Esse programa previa o quê? 120 quilômetros de pavimentação rural. Com os convênios que foram firmados nesse mandato, a gente atingiu 40 quilômetros. Se for incluir o Repsol, dá mais. Mas como a gente não tem incluído o Repsol nesse estudo, dá 40 quilômetros. Então, assim, a gente tem uma meta de atingir 128 anos. Talvez consiga, talvez não consiga. O PPA é mais ou menos isso. Qual que é o planejamento a longo prazo? E você vai vendo as suas possibilidades a cada ano que está executando isso. Obra, por exemplo. Se você analisar a Secretaria de Educação, nós identificamos logo no início do mandato que o transporte escolar consome quase que 50% da receita corrente da Secretaria de Educação. Chegou até 55%. Então, quais são as ações? Primeiro, quais são os motivos que ele cresceu tanto? O governo do estado mudou o horário de atendimento, que não é mais igual ao horário do município. Consequentemente, praticamente, a gente compartilha pouco o transporte escolar. Isso fez com que o transporte do estado diminuísse e o transporte do município aumentasse, dentro daquele contexto. Aí, qual foi a ação da Secretaria de Educação dentro dessa realidade? Não, vamos planejar para que a gente consiga atender todo mundo igual. Aí a gente não tem escola suficiente para caber todos os alunos. Resumindo, veio o projeto de reforma do Laje Picaí, que está em andamento, veio a reforma da escola de Santa Clara, que está em andamento, veio a reforma da escola de Laje da Terra, que está em andamento. Precisa-se construir uma escola em Nossa Senhora das Graças, que já foi licitada, e precisa construir uma escola em Pequiá, que foi conveniada. Quando todas as escolas estiverem construídas, nós vamos poder trabalhar, vai ter suporte, nós vamos ter espaço suficiente para que todos os nossos alunos estudem dentro do mesmo período do aluno do estado. O transporte escolar volta a ser compartilhado e a gente tem uma redução no custo do transporte escolar. Então, mas não é uma solução que você consegue fazer de um dia para o outro. Um convênio demora a fazer a obra, você tem o prazo de licitação, depois o prazo de execução, são obras grandes que demoram muito tempo. Mas no final, que essas escolas forem entregues, e mais aquelas compras de ônibus para poder transitar, tanto na sede quanto nos lugares que são pavimentados, inclusive dentro do planejamento de pavimentação rural, está incluindo esse transporte passar a ser do próprio município para reduzir, é provável que no final desse mandato, o próximo gestor que assumir a Prefeitura de Una vai ter uma folga entre 3 ou 4 milhões de reais na Secretaria de Educação para investir talvez em valorização do profissional, talvez numa tecnologia nova para o aluno. Então, assim, os pensamentos, vou valorizar a educação.
ele é um processo, desde quando você decide até você executar, ele tem um tempo, porque as coisas são morosas. Então, por exemplo, mas existe um planejamento para isso. E ele, na hora que chegar no final disso, vai ser cumprido. A gente cumpriu parte do que estava no PPA, que a gente faz 2 PPA, um PPA por mandato, praticamente, a gente pega o primeiro ano do PPA anterior. Então, assim, o tanto o PPA agora quanto o que foi anterior, a gente tem esses planejamentos que vão aí dentro. Aí agora depende de quê? Depende de muitas coisas. Por exemplo, se não tivesse conseguido conveniar as escolas, a gente tinha cumprido a meta do PPA. Assim é a Secretaria de Saúde. Nós também tínhamos muito problema com a questão da saúde, porque a gente não tinha praticamente nada. Foram retomadas 2 obras que estavam paradas de unidade de saúde, que era do Pito e a do Quilombo. Foi reformada do Guanabara. Agora a gente conveniou esse ano a reforma do centro. Então, deve conveniar com o Estado agora a unidade de saúde de Vila Nova. A gente vai ficar com 1 em cada bairro. E todos os distritos hoje já está em construção a de Pequiá, a de Nossa Senhora das Graças, e agora a gente licitou o do Príncipe e licitou também o de Santíssima Trindade. Ou seja, todos os distritos terão uma unidade de saúde e todos os bairros também terão uma unidade de saúde. Isso reduz o aluguel, isso melhora a qualidade e a nossa pontuação na captação de recursos do governo federal, que sobra mais dinheiro para que a saúde consiga fazer mais investimentos. E as mudanças que já foram feitas dentro da Secretaria de Saúde já aumentou em muito a receita do município, e a gente saiu de 2,7 para 9,5 de nota na saúde básica a nível nacional. Por quê? Porque você consegue fazer mais atendimento. Quando você consegue fazer mais atendimento, você também tem mais contrapartida de repasse. Ou seja, você conseguiu aumentar o repasse quase que proporcional ao aumento do serviço, e que gerou para as receitas próprias do município pouco sacrifício, mas para a população muito atendimento. Isso também é um planejamento a longo prazo, que todo ele vai estar contido aqui. Se você pegar a Secretaria de Agricultura, por exemplo, que não está aqui ainda, porque está se criando um novo programa, que é de extensão rural, assistência técnica, enfim, está implementando o atendimento da Secretaria de Agricultura e também está criando uma fonte de recurso novo dentro da Secretaria de Agricultura. Isso provavelmente vai aumentar o orçamento da Secretaria de Agricultura de investimento em torno de 1,5 milhão por ano. Se você jogar isso vezes 5, né, vai dar 7,5 milhões dentro de uma perspectiva de PPA. Da mesma forma, então por que faz isso? Ah, beleza, primeiro eu organizo aqui, primeiro eu criei essa situação, primeiro a gente precisava focar no aumento da produtividade. Se a gente analisar, o João Marcos sabe disso, lá no passado, quando eu estive na Secretaria de Agricultura ainda, a nossa produtividade era uma das mais baixas do Estado, porque você tem a produção, que é o total que se produz, e a produtividade, que é a quantidade por área, que é mais importante do que a produção. Então o que acontece? Naquela época, foi feita uma pesquisa até pelo Felicidaes, que apontava que a gente tinha um problema sério de como é que fala o negócio do calcário, João Marcos? Como é que fala o negócio do calcário? Calagem de solo. Nós tínhamos problema de solo. Foi feito aquele programa na época que vem capengando, que agora no segundo mandato do Romário, nesse mandato do Romário, acelerou bastante, foi feito muito incentivo à aplicação do calcário, porque na verdade quando você faz um programa de transporte de calcário, como foi feito agora no governo Romário, ele impacta financeiramente pouco, mas o fato de você criar um incentivo, você chama a atenção do produtor que ele precisa fazer aquela ação. E o resultado disso já tem bastante tempo que a gente voltou a ser o primeiro produtor de café arábica do Espírito Santo. Então são ações pequenas, mas que ela não é tirada de trás da orelha. Eu vou fazer isso porque isso é bom. Não, é porque existia um problema. Qual é o problema? O problema de baixa produtividade. Um dos maiores problemas é que, se não fizesse uma calagem correta, você estaria jogando o nutriente, esse nutriente não está cumprindo toda a sua função. Automaticamente você incentiva a fazer isso e você tem um resultado depois na prática. Só que os resultados são a longo prazo. Você faz um programa desse durante 6, 7 anos para você conseguir ter o resultado dele especificamente. Então, assim, as previsões orçamentárias, igual está aqui, 155 milhões, 160 milhões, geralmente, assim, se você analisar ali, quase todos os anos foi superado. Então, vocês são muito responsáveis em relação a isso. Talvez, João, esse problema que aconteceu, ele seja muito mais porque o nosso orçamento sendo genérico, algumas secretarias gastaram mais que deveria e outras secretarias gastaram menos. Então pode acontecer, aí você vai suplementar aquela secretaria que está prevista gastar 10, ela gasta 11, esse 1 milhão vai ter que sair de outra secretaria. Quando o orçamento ele é mais detalhado, como a gente vai começar esse ano, mas ainda precisa melhorar, nós estamos dando o primeiro passo. O que vai acontecer? A gente vai começar a acertar mais nisso, ter os programas ali e eles acontecerem. E é frustrante porque está lá na conta, que cria uma expectativa, que cria uma vontade de fazer, e às vezes ações que não são tão imperativas,
mas elas são importantes no contexto da sociedade, no contexto de aumento de produtividade. Por exemplo, anular o concurso de café. Vou dar um exemplo aqui que nós tivemos uma reunião aqui, poucos dias sobre isso, na Paulinho, com você, com os vereadores. É uma coisa que, quando você tem que cortar, é uma coisa que você pode cortar que ela não te traz problema legal, como, por exemplo, você gastar menos de 25% da educação. Mas é uma coisa que tem um impacto muito grande na economia local. Entendeu? Isso aí, movimento, faz a pessoa melhorar a qualidade, isso agrega valor ao produto. Então, assim, numa média indireta, isso tem um impacto muito grande. Então, com o orçamento agora mais bem distribuído, a gente vai eliminar, vai diminuir bastante esse problema. E a cada ano nós vamos aperfeiçoando o orçamento. Por exemplo, a gente usa muita suplementação. A tendência é que você melhore o orçamento e diminua o valor de suplementação. Quanto mais você faz o orçamento ajustado com a realidade, menos você vai depender de suplementação. Isso é um fato. Mas se você considerar que a gente tinha um contador praticamente para fazer tudo dentro da prefeitura, você precisa dar condição para ir trabalhar, senão ele não consegue trabalhar. Então, a administração no ano. Hoje a gente tem 3, nós vamos fazer um pedido para a criação de mais 2 cargos de contador e a gente pretende ter 5 contadores na prefeitura. Assim como a gente pretende ter 5 engenheiros. Se você analisar na nossa previsão de receita, nós temos muita receita reprimida e muita gente que nem procura a prefeitura às vezes para poder documentar uma transferência de um imóvel, prefere fazer um recibo de compra e venda, porque o ITBI demora 3, 4 meses para sair da prefeitura. Bom, você não tem um profissional para poder fazer. Então são problemas que nós estamos identificando ao longo dos anos, que para que você tenha um orçamento bom, para que você tenha um PPA bom, e para que a gente consiga cada dia mais ter um planejamento mais ajustado com a realidade, que o vereador cobrou, a gente também precisa ir fechando alguns gargalos. E isso vai sendo identificado, mas o tempo de resolver isso não é um tempo tão rápido. Mas uma coisa assim, a gente pode garantir, dentro do nosso planejamento estratégico, eu diria que alguns setores a gente avançou mais que 50%, que era a meta nesse primeiro mandato, que o planejamento estratégico da prefeitura é de 8 anos. E também alguns a gente ficou abaixo, alguns a gente ficou acima, numa média a gente está cumprindo a meta de 50%. A gente está conseguindo cumprir aquilo que foi planejado, de uma maneira geral, a gente está conseguindo cumprir o que foi planejado. E agora, com o ingresso desses novos servidores, com a setorização da prefeitura, com a capacidade de produção maior de atendimento ao cidadão, eu creio que nesse segundo mandato agora, que esse PPA novo que nós estamos discutindo, a gente vai conseguir chegar muito mais próximo da realidade para conseguir avançar muito mais. Então é importante que entenda o que é o PPA. O PPA é a intenção de um governo em 5 anos. Mas que é documentado, porque eu também não posso pensar uma coisa, fazer um orçamento pensando em outra coisa e executar outra coisa. Porque a partir do momento que vai para o orçamento, você fica imperativo, você é obrigado a executar do jeito que está no orçamento. Então, mas de onde eu tirei isso? Por que isso? Que obriga que a administração a ter um planejamento. Evita de gastar um dinheiro que não tem conexão com outra coisa, que não vai ajudar outra coisa. Como eu dei exemplo, por exemplo, das estradas rurais, da aquisição dos ônibus e da ampliação das escolas. São 3 programas, são 3 ações do governo que vai fazer a gente, no final desse mandato aí, daqui 2, 3 anos, estar economizando 3, 4 milhões por ano para fazer investimento em qualidade de educação. Então, mais ou menos isso é que o PPA traz para que a gente possa cada dia mais, a partir de um PPA mais realista, um orçamento mais realista e tenha menos frustrações de ter que suplantar programas no meio do caminho por falta de cumprimento de meta orçamentária. Obrigado. Se alguém tiver alguma ação pontual, principalmente em questão de investimento, a gente vai registrar aqui. Quer falar de alguma coisa? Tem alguma ação? Então a gente vai encerrar a reunião nesse momento e amanhã, no decorrer dos próximos dias, vamos estar encaminhando a peça orçamentária das propostas que tiveram pela web para a Câmara Municipal, e lá a Câmara vai estar discutindo a proposta e a gente vai estar aberto para possíveis mudanças ou até debates que vão vir do Legislativo Municipal. Quero agradecer a presença de todos e para encerrar.